Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Bom, todo mundo que é vascaíno, ou a grande maioria vascaína, a maioria vascaína, né, conhece o termo chamado Vaz Mongol, que é não cobrar, aceitar qualquer coisa, puxar saco de jogadores medíocres, puxar saco de dirigentes medíocres, gritar por Lloyd, achar que o Paê merece ser renovado. São exemplos aí de que é ser um Vaz Mongol, né? É o idiotizado. Mas agora está sendo criada uma nova categoria de idiotizado vascaíno, né? Soltei um vídeo sobre isso, relativo à fala, ao vídeo do Vene Casagrande, e é normal que flamenguistas entrem aqui sem analisar o vídeo e vociferem, não tem problema. Agora, vascaíno, não analisar o que foi dito no vídeo, não analisar o que está acontecendo e reclamar, ser isentão, está errado. Tem canais aí que são isentões, né? O próprio Flávio Dias, parece que ontem ou anteontem, soltou lá um vídeo isentão e tal. E é meio esquizofrênico ou bipolar, né? Bipolar. Que hora reclama que o Vasco foi roubado e hora diz que o Vasco está se apequenando, o Vasco é isso, tem jogadores medíocres e tal. Vou pegar, antes de definir o que eu quero, ou de repetir o que eu falei no vídeo do Vene Casagrande, mas aqui direcionado aos vascaínos idiotizados, e juro que vou criar um termo para isso, né? Vou usar a fala aqui do Rica Perrone. Rica Perrone, no primeiro jogo, ou entre o primeiro jogo e o segundo jogo, disse o seguinte: o Vasco não tem condições de ganhar o Flamengo, a não ser que haja um hecatombe, uma expulsão e tal. E aí vem o jogo, era para ter havido a expulsão do Bruno Henrique, o gol foi em impedimento e não se entra nesse mérito. Se diz que o Vasco perderia ou o Flamengo ganharia de qualquer maneira. E isentões também, de canais aí, né, que com todo respeito eu não posso respeitar isentão nesse particular. Vou tentar explicar agora, repetindo o que foi dito num vídeo onde eu afasto, derrubo o argumento do Vene Casagrande. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Dizer que o vascaíno está reclamando que perdeu porque foi impedimento, que o vascaíno perdeu para Globo, porque o vascaíno perdeu para o juiz. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que o Flamengo ganharia de qualquer maneira, que tem os melhores jogadores, friso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que houve foi o seguinte: gol em impedimento. Bruno Henrique já tinha um amarelo, deu uma cotovelada no jogador do Vasco, era para ter sido expulso. E aí, essas questões, impedimento não marcado, portanto gol validado, e a não expulsão do Bruno Henrique, nada tem a ver com o resultado da partida. Gol deveria ser anulado e Bruno Henrique expulso. Se o Flamengo jogou melhor, se jogaria melhor, se ganharia de 5-0 ou de 5-1, que já estava 1-0, se ele é melhor, se o Vasco está pequenado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então chegar e dizer que o Pedrinho foi lá, e olha que eu não sou Pedrinho, nunca fui, estou sempre metendo porrada aqui nele, é só pegar o conteúdo dos meus vídeos, dia sim, dia não, meta porrada no Pedrinho. Mas você chegar e dizer que o presidente do Vasco não pode reclamar de um impedimento ou de um gol validado impedido e reclamar de uma expulsão que deveria ter sido realizada. E outra coisa, não era expulsão direta não, era a questão de novo amarelo, né? Pelo seguinte: o juiz sequer deu falta, deu amarelo. Era para ter dado vermelho direto.
a cotovelada do Bruno Henrique. Mas não deu vermelho direto, sequer deu amarelo. Já tinha outro amarelo, ia ser expulso pelo segundo cartão amarelo. Então, isso não tem nada a ver com o Flamengo ser melhor, com o Flamengo estar ganhando, que o Vasco está sendo freguês, blá blá blá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vascaíno, o isentão que cai nessa esparrela, está sendo abobalhado, está sendo idiotizado. Porque uma coisa é a gente ter consciência que o Vasco há muito tempo é inferior que o Flamengo. Isso é fato. Que o Flamengo joga melhor, isso é fato. Agora, que o impedimento, se fosse marcado, invalidando o gol do Flamengo, e a expulsão do Bruno Henrique, poderia ter mudado o curso da partida. Se o Flamengo é melhor, friso aqui, a repetição é importante. Se o Flamengo é melhor, se o Vasco está pequeno, não importa nada disso. Porque pega a fala do Rica Perrone lá, o Vasco só vai ganhar se houver um hecatombe, se o jogador do Flamengo for expulso, e blá blá blá. Tá aí, seria o caso agora de uma hecatombe. E jogos são decididos em hecatombes. Jogos são decididos, às vezes, por erros de arbitragem, como foi decidido o empate do Flamengo. E jogo poderia ser decidido por acertos, que não houve no caso do Vasco. O gol era para ser anulado, porque estava impedido, e a expulsão do Bruno Henrique. Ponto. E no vídeo do Vene Casagrande ainda foi dizer que não houve falta no Ryan, né? Mas não vou entrar nesse mérito não, porque eu já soltei um vídeo lá sobre o Vene Casagrande, que era que fala só sobre a questão dos isentões, né? E trago a lume o nosso amigo Lédio Carmona, que trabalha na Globo, tem que ficar com a boca caladinha, porque lá ele consegue o pão de cada dia dele, né? E caiu mais uma vez nessa esparrela. É um isentão e está sendo idiotizado pela mídia vascaína, pela mídia flamenguista e pelos canais isentões do Vasco, né? Olha, o Flamengo ganharia de qualquer maneira, nada mudaria, o Vasco está se apequenando há 30 anos, 50 anos, 100 anos, o Vasco sempre foi pequeno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É por isso que é bom você ter uma visão jurídica da história. Um fato tem nada a ver com o outro, né? A questão do Flamengo jogar melhor nada tem a ver com você ter não validado um gol ilegítimo do Flamengo e não ter expulsado o Bruno Henrique. O Flamengo jogaria melhor? Sim. O Flamengo ganharia? Poderia ganhar. Mas não dizer que não mudaria nada, porque isso aí é papo furado para os canais isentões, para os isentões, para os abobalhados e idiotizados pela mídia flamenguista. Por quê? Friso, uma coisa é o Vasco estar anos-luz abaixo do Flamengo. Outra coisa é o direito de reclamar, que não tem nada a ver com a questão de jogar menos ou mais do que o Flamengo. Já tinha soltado um vídeo sobre esse tema para o Vene Casagrande e agora solto direcionado aos isentões vascaínos, aos abobalhados e idiotizados pela mídia flamenguista, que, dizendo que são isentões, querem ficar em cima do muro e serem vistos como paladinos e tal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Se eu estivesse dizendo aqui que o Flamengo não ganharia, que não sei o quê, aí eu estaria errando. Mas eu não disse isso. Eu disse que poderia ganhar, que é melhor, que o Vasco é freguês do Flamengo, que não sei o quê. Tudo isso é verdade. Mas o impedimento tinha que ter sido marcado e a expulsão do Bruno Henrique tinha que ser dada. Se mudaria o jogo, não importa. Mas eu não posso dizer que não mudaria. Friso, se mudaria o jogo, não sei. Mas eu não posso dizer que não mudaria e que não poderia tentar ajudar o Vasco de forma lícita, né? Porque o gol foi nulo, foi impedido e deveria ter havido a expulsão do Bruno Henrique. Poderia ter ajudado o Vasco de forma lícita no resultado do Carioca. E sempre falei aqui, eu não quero ser ajudado, mas também não quero ser prejudicado. E o Vasco vem sendo prejudicado com esse argumento idiotizador. Porra, não mudaria nada, o Vasco é fraco, o Vasco é freguês e tal. Isso aí fica para os isentões, para os idiotizados vascaínos que estão se emprenhando pela mídia
flamenguista, achando que não podem reclamar porque o Vasco é pior, o Vasco é mais fraco, o Vasco vem sendo freguês do Flamengo há anos. Vocês estão totalmente enganados. Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser nos vídeos quando forem lá, Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.